Dizer não pode ser a chave que separa quem vence de quem apenas sonha em vencer. Quantas vezes você já se perguntou por que parece que está sempre dando o seu máximo, mas os resultados simplesmente não aparecem? Talvez o problema não esteja no que você faz, mas no que você ainda aceita. Já parou para pensar que muitas vezes o sim que você dá aos outros é o mesmo não que você dá para si mesmo? A verdade é que vivemos em um mundo que idolatra o sim. Dizem que quem diz não é frio, egoísta, até ingrato. Mas e se o verdadeiro poder estiver justamente em aprender a recusar o que rouba sua paz, seu foco e sua fé? E se o segredo para se aproximar do seu propósito, daquele plano que Deus reservou para você, estiver em fechar algumas portas? O não é rejeição, é direção. É a maneira que o escolhido encontra para não se perder no meio do barulho. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir que o não é uma das formas mais profundas de amor próprio e obediência espiritual. Vai entender como ele protege sua energia, fortalece sua fé e o coloca no centro da vontade de Deus. Quando terminar, você não apenas enxergará o não com novos olhos, mas vai sentir o peso da libertação que vem quando se escolhe com sabedoria. E então, o não deixará de ser um muro para se tornar o caminho que leva ao seu verdadeiro sim. Às vezes, a pessoa mais difícil de dizer não é a si mesma. É fácil aceitar convites, agradar todo mundo, querer provar o próprio valor. Mas quem aprende a colocar limites não está se afastando, está se protegendo. Dizer não é como construir muros espirituais que impedem que o inimigo entre sorrateiro com distrações disfarçadas de oportunidades. É a força que separa o impulsivo do sábio, o distraído do escolhido. E não há progresso sem esse tipo de proteção. Autodisciplina não é castigo, é liberdade. É o ato de olhar para algo que brilha agora e dizer: eu posso, mas escolho esperar. É o controle que impede que o prazer momentâneo destrua o propósito eterno. Deus não chama os mais fortes, Ele fortalece os que obedecem. E às vezes, essa obediência começa com um simples não. Dizer não à preguiça, ao medo, às comparações, é abrir espaço para o sim que vem do alto. Quem não domina o próprio sim, acaba sendo dominado pelos desejos do momento. Mas quem aprende a recusar o que o afasta da sua essência, se aproxima do seu destino. A autodisciplina é o alicerce invisível de toda grande conquista. É o segredo silencioso dos que vencem em público porque primeiro venceram a si mesmos em particular. E é nesse campo interior que começa a próxima batalha, aquela que existe entre o corpo e o espírito. Essa é uma guerra que ninguém escapa. Todos os dias, uma voz dentro chama para o conforto, enquanto outra sussurra: fica firme, ainda não acabou. A carne quer o prazer imediato, o atalho. O espírito quer o propósito, o caminho certo, mesmo que mais longo. E é aqui que entra o discernimento, saber quando é Deus falando e quando é só a emoção tentando assumir o volante. Fé não é sentir, é escolher o que é certo mesmo quando tudo dentro de você grita o contrário. O poder não está em nunca sentir vontade de errar, mas em ter força para não se entregar. Quando a raiva vem, o impulso de responder na mesma moeda parece irresistível, mas o verdadeiro escolhido entende que, às vezes, o silêncio é a maior resposta. Dizer não à vingança é confiar que Deus é justo e que o tempo dele nunca falha. Essa decisão não é fraqueza, é sabedoria, é fé posta em prática. Cada vez que o espírito vence a carne, algo dentro de nós amadurece. A pessoa deixa de ser refém do que sente e passa a ser guiada pelo que crê. E quando isso acontece, a vida muda de direção. Porque quem aprende a dizer não ao prazer passageiro se torna digno de receber as promessas duradouras. E ninguém entendeu isso melhor do que um homem que abriu mão do conforto do palácio para obedecer ao chamado: Moisés. Nem todo não é perda. Às vezes, é o início de um chamado. Moisés poderia ter vivido cercado de luxo, poder e influência. Tinha tudo o que o mundo valoriza,
mas algo dentro dele dizia: isso não é tudo. Quando ele decidiu deixar o palácio, não foi um gesto de loucura, foi um ato de fé. Ele entendeu que seguir a voz de Deus exige abrir mão daquilo que parece seguro. Dizer não ao conforto foi dizer sim ao propósito. Essa escolha nunca é fácil. O não de Moisés ecoa na vida de quem sente que nasceu para algo maior, mas ainda teme o custo. Às vezes, é recusar um emprego que rouba sua paz ou uma relação que drena sua energia. É escolher o invisível em vez do imediato. Quem confia sabe que o que vem de Deus nunca se perde, apenas amadurece no tempo certo. O conforto é tentador, mas o chamado é irresistível. O bom é inimigo do melhor. Moisés entendeu isso quando trocou a glória passageira pela missão eterna. E cada pessoa, em algum momento, enfrenta o mesmo dilema: seguir o que agrada ou o que transforma. Quando se diz não à facilidade, abre-se caminho para vitórias que o tempo não apaga. Mas para isso, é preciso suportar a dor da disciplina, aquela que molda o caráter antes da conquista. Há dores que fortalecem e dores que destroem. A da disciplina pesa por um tempo, mas a do arrependimento dura uma vida inteira. É aquela sensação amarga de saber que poderia ter feito diferente, mas escolheu o atalho. Deus não quer perfeição, quer constância. Quer pessoas dispostas a escolher o certo, mesmo quando o certo dói. Porque toda colheita depende do não que se planta no momento certo. O problema é que muita gente confunde desconforto com fracasso. Quando a disciplina aperta, acham que Deus se calou. Mas na verdade Ele está ensinando. É no silêncio que o escolhido cresce. O não que hoje parece um fardo é o mesmo que abrirá portas amanhã. Dizer não é adiar o prazer para viver o propósito. É confiar que o tempo de Deus vale mais do que qualquer impulso. Quem aprende a suportar o peso da disciplina descobre um poder que poucos conhecem: o domínio sobre si mesmo. E quem domina a si mesmo, domina o destino. A fé verdadeira não floresce no conforto, mas na resistência. E cada não dito com sabedoria é uma semente de vitória plantada no solo da paciência. É assim que nasce o crescimento espiritual, aquele que transforma o coração e liberta a mente. Nem sempre o inimigo vem disfarçado de maldade. Às vezes, ele aparece na forma de distração, uma notificação, uma comparação, uma dúvida sutil. Tudo isso rouba tempo e energia, e é aí que o não precisa entrar. Dizer não às distrações é dizer sim ao propósito. É reservar espaço para o que realmente importa, ouvir a voz de Deus, fortalecer a fé e se reconectar com o que dá sentido à vida. O crescimento espiritual começa quando se aprende a fechar as portas que não levam a lugar nenhum. A maturidade emocional não vem de ter tudo sob controle, mas de saber o que merece atenção. Rejeitar pensamentos autodepreciativos é um ato de coragem. Quando a mente tenta dizer, você não é suficiente, é hora de responder, Deus me escolheu e isso basta. Em vez de se comparar, agradeça. Em vez de reclamar, ore. Essa é a prática que transforma a insegurança em confiança. O não é o filtro que separa o que edifica do que destrói. E o curioso é que quanto mais alguém aprende a dizer não, mais livre se torna. Livre do olhar dos outros, das pressões externas, das vozes internas que dizem que não vai dar certo. Dizer não é cuidar do próprio jardim, regar as sementes da fé e deixar que o tempo faça o resto. O crescimento não acontece no barulho, mas no silêncio de quem decide esperar em Deus. E é nesse silêncio que se forja o caráter, assim como aconteceu com José. José não venceu por acaso. Venceu porque soube dizer não, quando tudo conspirava para que dissesse sim. Ele era jovem, bonito e estava sozinho em uma terra estrangeira. Poderia ter cedido à tentação da esposa de Potifar e ninguém saberia. Mas José entendeu algo que poucos entendem. Deus vê o que os olhos humanos não veem. E quem é fiel no oculto é exaltado no tempo certo. Resistir ao que parece irresistível é a prova mais pura de integridade.
José não apenas fugiu da tentação, ele correu. Às vezes, o segredo não é enfrentar o mal de frente, mas fugir dele com sabedoria. A integridade não se negocia, e cada não que ele disse o aproximou mais do seu destino. Deus não esquece aqueles que o honram quando ninguém está olhando. E é nessa obediência silenciosa que o verdadeiro escolhido se revela. O não de José mudou o rumo da sua história. Foi esse não que o levou da prisão ao palácio. O que parecia uma perda era, na verdade, um degrau. Quem diz não à tentação abre caminho para a promoção que vem do céu. E essa mesma força interior, essa capacidade de dominar as emoções, é o que diferencia o sábio do impulsivo, algo que Esaú infelizmente não compreendeu. Alguns vendem seus maiores tesouros por migalhas de alívio momentâneo. Foi o que Esaú fez quando trocou sua herança espiritual por um simples prato de ensopado. Ele escolheu o prazer do agora e perdeu o propósito do depois. É um retrato vivo do que acontece quando as emoções assumem o controle. Quem vive movido pela pressa e pelo desejo acaba dizendo sim para o que destrói e não para o que salva. E é aí que o autocontrole se torna um dom divino, não uma obrigação. Dominar as emoções é mais difícil do que conquistar um exército. É olhar para a raiva, para o medo, para a carência e, ainda assim, manter o equilíbrio. Não se trata de reprimir, mas de redirecionar. Quando o coração se submete à fé, até o caos encontra paz. O verdadeiro poder está em quem consegue respirar fundo antes de reagir, orar antes de agir e ouvir antes de falar. O domínio próprio é a fortaleza invisível dos que caminham com Deus. Esaú nos mostra o que acontece quando o agora vale mais que o eterno, mas José, em contrapartida, mostra o poder de resistir e esperar. São dois caminhos, dois resultados. As emoções são ótimas servas, mas péssimas senhoras. Quem aprende a dizer não aos impulsos se torna livre. E essa liberdade não é apenas emocional, é espiritual. Porque o mesmo não que salva uma alma hoje, prepara um destino amanhã. José descobriu isso mesmo quando tudo parecia injusto. Poucos suportariam o que José suportou. Traído pelos irmãos, acusado injustamente, esquecido na prisão. Mesmo assim, ele não se deixou dominar pela amargura. Poderia ter se revoltado, mas escolheu servir. Poderia ter desistido, mas escolheu confiar. O seu não à autopiedade foi o que manteve viva sua esperança. E é esse tipo de resistência silenciosa que revela o tamanho da fé de um homem. Dizer não ao vitimismo é desafiar o orgulho. É entender que nem toda dor é castigo, às vezes é preparo. José não esperou ser exaltado para agir com excelência. Ele foi excelente mesmo no fundo do poço. Quando tudo parecia perdido, Deus o observava em silêncio, testando o coração. A fidelidade de José foi o bilhete que o levou do esquecimento à honra. Seu não à revolta se transformou no sim do milagre. A injustiça é o teste mais revelador do caráter. Quando tudo parece errado e a alma grita por vingança, é aí que o verdadeiro escolhido se mostra. José não permitiu que a dor o definisse. Ele deixou que o propósito o conduzisse. Cada lágrima que derramou foi regando o solo da sua promoção. E esse princípio é eterno. O não à amargura é o que prepara o coração para o favor de Deus. Porém, nem todos aprendem essa lição, como mostra a história de Geazi. Nem toda queda vem de grandes erros. Às vezes, nasce de pequenas concessões. Geazi tinha o privilégio de caminhar ao lado de um profeta, de ver o poder de Deus de perto, mas tropeçou na ganância. Ele viu uma oportunidade de lucro rápido e esqueceu o valor da fidelidade. O mesmo coração que um dia serviu com pureza foi vencido pela cobiça. E quando o não deixa de ser dito, o destino se perde silenciosamente. A história de Geazi é um alerta para quem acha que ninguém está vendo. O que fazemos no secreto é o que define se seremos promovidos ou afastados. Ele escolheu esconder, mentir e tomar o que não lhe pertencia, e pagou caro por isso. O preço da desobediência foi sua própria saúde e futuro. Deus não castiga por raiva,
mas ensina por amor. O que Geazi perdeu não foi apenas a bênção, foi a confiança de ter sido escolhido. Integridade é aquilo que fazemos quando ninguém aplaude. É dizer não ao ganho fácil, ao elogio falso, à tentação de parecer mais do que se é. O não que Geazi não disse o afastou do que poderia ter sido. E isso mostra que não basta servir, é preciso servir com o coração limpo. A integridade é o terreno onde a fé floresce. E quando ela se perde, o propósito murcha. Chega um momento em que não dá mais para ignorar o que o coração grita. É hora de olhar para dentro e perguntar: o que ainda estou permitindo que me afaste de Deus? O não que se tem medo de dizer é, muitas vezes, o que liberta. É o limite que salva, o corte que cura, a escolha que realinha o caminho. O chamado não é para a perfeição, mas para a consciência, para viver com propósito e fé, não por impulso. Deus não quer que ninguém viva preso ao passado, mas também não abençoa quem insiste nos mesmos erros. Há portas que só se abrem quando se tem coragem de fechar outras. É preciso recusar amizades que desviam, hábitos que enfraquecem, pensamentos que limitam. O não é castigo, é convite à liberdade. E essa liberdade tem o som da paz de quem aprendeu a confiar no tempo certo. Quem aprende a dizer não com sabedoria se torna imparável, porque o não certo no momento certo é o que transforma o destino. Ele prepara o coração para o favor, a mente para a promoção e a alma para a cura. O não abre espaço para o sim de Deus, aquele que muda tudo. E quando esse entendimento floresce, o ser humano deixa de apenas sobreviver e finalmente começa a viver.